não tem explicação. Quarta-feira nós aprendemos que diante do Senhor, Ele faz coisas que são impossíveis de exprimir com palavras. São inexprimíveis, né? E é assim que eu estou me sentindo hoje, não tem palavras, eu estou encantado. Amém? Mas ainda aprove ao Senhor mais um tanto daquilo que Ele quer nos dar nessa manhã de festa, de tudo isso que está aqui. Tem dias que são tão grandiosos que a gente se sente assim, né? Não precisa mais nada, né? Mas eu creio que ainda tem uma parte aí daquilo que o Senhor, que é infinito, pode nos dar, e ela está no Evangelho de João, capítulo 20. E eu quero que você leia comigo, e eu quero que você medite comigo aqui nesse momento tão precioso que nós celebramos hoje. Hoje é um culto bem ritual, que nós repetimos todos os anos, é o nosso culto fantástico de Páscoa. Nós vamos ler João 20, os primeiros 18 versículos, que é esse momento que nós celebramos hoje, tá? Capítulo de João, versículo 20, da palavra do nosso Deus, gloriosa palavra do nosso Deus. Diz assim o verso 1 do capítulo 20 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João: no primeiro dia da semana, bem cedo, ainda estava escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então ela correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho, bem como viu o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado, colocado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele também viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. E enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde puseram. Nisto ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. E disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: ora, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, porque eu o levarei. E Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. E Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e irmãs e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e para o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contou o que lhe dissera em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Senta no teu lugar com alegria. Porque você já ouviu aqui, nós chegamos nesse fim de semana que para nós é o mais importante, é o mais significativo, é o mais intenso do nosso calendário, de todo o nosso ano. Esse é o grande fim de semana das nossas vidas. Esse é o nosso culto de Páscoa, sobretudo para a nossa tradição, é o mais importante, porque Páscoa, para nós, cristãos e cristãs, é momento de revelar e lembrar que ressurreição não é só uma historinha que contaram para nós, não. Ressurreição é um fato. E eu quero que você entenda isso do coração do Senhor. Nós estamos diante do nosso símbolo maior, momento em que nós celebramos a vitória
sobre toda forma de morte. Tudo aquilo que é morte não faz parte do que Deus planejou. Eu quero que você entenda isso. A gente não entende a Páscoa. Gênesis 1 e 2, onde está a criação de Deus, lá não tinha morte. Ninguém morria. Os animais não morriam. Todos nós vivíamos eternamente. Porque no centro da criação de Deus existia uma árvore que chamava a árvore da vida eterna. É o mais importante para Deus. Não tem morte. E hoje nós celebramos essa memória, que é a memória da vitória sobre toda forma de morte. Hoje nós retomamos a criação de Deus. Porque se o ser humano caído trouxe a morte para a vida, trouxe a limitação, trouxe o pecado, trouxe a doença, trouxe a guerra, trouxe a violência que mata, a inveja, trouxe tudo isso. Hoje nós celebramos que nós servimos a um Deus que tem poder de nos devolver a vida. E só Ele pode, então, e eu quero que você celebre isso comigo. É um dia de se alegrar muito, como nós estamos aqui hoje alegres, porque nós estamos felizes, em nosso coração nós temos que ter a maior convicção que pode existir. É por isso que você está aqui hoje. Qual? O nosso Deus é vivo. O nosso Deus é vivo. Ele não é uma história que nos contaram. Ele não é uma história que contaram para você lá na igreja, não. Ele é vivo e conosco Ele está. Essa é a questão da Páscoa. Essa é a celebração mais importante. Dizer que Ele está vivo é dizer que Ele foi morto, sim, porque nós já ouvimos aqui que Ele se deu e Ele morreu, mas Ele venceu a morte. Aliás, eu queria dizer para você, essa era o que eles chamavam de a boa nova. O grande anúncio, a boa notícia anunciada pela primeira igreja, não era uma nova religião que eles estavam pregando, que surgiu a partir de Jesus Cristo, não era uma religião. A boa nova anunciada pelos evangelhos e pelos apóstolos era que Ele venceu a morte e Ele vivo está entre nós. Essa é a boa nova. Ele ressuscitou e está em nosso meio. Isso significa que nós não servimos a um Deus morto, que não pode entrar na tua vida e não pode mudar a tua história, não pode transformar as coisas. Não, não é assim. É o contrário, nós sabemos que Ele vive. E porque vive, Ele nos dá esperança que se todos os dias nós quisermos nos render a Ele, nós quisermos nos colocar nos seus caminhos, a nossa vida também vai renascer. Nós também vamos, em nome de Jesus, e as situações de morte, as situações de dor, nunca prevalecerão em nossa vida e nunca vão dar a última palavra. Eu preciso que você entenda isso. O projeto que Deus tem para você é um projeto de vida. E é muito importante isso. Lembra da frase de Jó? Tão famosa? Eu vou dizer, porque ele disse, nós temos que saber, o nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. E eu não sei se você crê nisso, se você crê nisso. É muito importante que nessa manhã você reforce isso no teu coração. E o texto que eu li aqui para vocês hoje, juntos, com nós lemos do Evangelho, narra exatamente esse momento em que é constatada esta vitória. Essa vitória extraordinária da vida sobre a morte. O nome disso é Páscoa. A palavra original de Páscoa é Pesach, é uma passagem. É uma passagem da onde? Da morte para a vida. Os judeus que estavam escravizados e mortos no Egito passaram para a vida de caminhar junto com o Senhor. Isso é Páscoa, o nome disso é Páscoa. Na Páscoa nós celebramos essa passagem, então, da morte para a vida. E o texto diz que no primeiro dia da semana, no domingo, ainda bem cedo, na primeira hora da manhã, o texto é claro em dizer que ainda estava escuro. Não tinha nem amanhecido direito. Lá estava ela, viva elas. Lá estava ela, Maria Madalena. E o texto diz que ela é aquela que foi resgatada pelo Senhor de uma maneira plena e perfeita. Por quê? Porque a Bíblia diz que dela saíram 7 demônios e ela pôde renascer de novo. E a vida dela foi retomada. E ela, de manhã, ainda escuro, inconformada com aquela crucificação, com aquela morte da sexta-feira, ela vai ao túmulo do Senhor, onde tinham colocado o Senhor na sexta-feira, depois das 3 horas da tarde, no final do dia. Ela vai até o túmulo e ela viu, chegando lá, que a pedra enorme que colocaram na porta tinha sido removida. Eu quero que você entre comigo nessa cena aqui, porque ela é reveladora. Ela viu que supostamente tinha o quê? Mexido no túmulo. Mexeram aqui. Essa pedra pesadíssima que rolaram pessoas, né, soldados rolaram, tiraram, mexeram ali. E ela sai, volta correndo até Pedro e João. E diz o quê? Tiraram o Senhor do túmulo e nós não sabemos onde colocaram ele. Ela diz para eles desesperada. Agora, eu vou percebendo os detalhes, veja como é muito interessante. João escreveu, e quando ele escreveu o seu texto, ele se negou a colocar o seu próprio nome lá, né? E ele diz assim, Maria foi contar para Pedro e para o outro discípulo. E ele diz assim, o outro discípulo, aquele que Jesus mais amava. E eu já fico pensando aqui, que modesto ele, né?
Ele gostava mais de mim, ele tinha uma predileção. Ele está escrevendo isso, João está se gabando aqui. Mas eu acho maravilhoso isso. Mas Maria correu e testemunhou. E o texto diz que eles saíram correndo, os três, e foram até o túmulo, desesperados. E o texto diz que João foi mais rápido. Sabe por quê? Porque ele era mais mocinho, ele era mais jovem. E ele correu mais mesmo, ele tinha mais fôlego. E ele entrou, ele chegou no túmulo, mas ele não entrou. Ele teve medo, ele teve temor, ele não entrou, ele só se curvou e olhou para dentro e viu ali as faixas de linho que estavam em volta do corpo de Jesus e tinha assim, mas ele não viu Jesus na porta do túmulo, ele olhou para dentro só. E o texto diz que Pedro vinha atrás, correndo, com toda certeza, com 1,5 metro de língua para fora, porque ele já era mais de idadezinha, né? Correndo igual louco, mas já chegou, e Pedro é sempre mais intempestivo, mais impetuoso, e ele já entra no túmulo direto, ele se joga lá dentro, e diz que ele viu as faixas de linho, e ele viu também o lenço que estava sobre a cabeça do Senhor, colocado à parte, tudo organizadinho. Veja, o lenço estava dobrado, diz o texto, dobrado e colocado à parte, separado das faixas, tudo arrumadinho ali, organizado. E essa narrativa aqui é muito importante que você entenda, ela dá conta de uma coisa fundamental. O quê? O corpo do Senhor não tinha sido roubado, não. É isso que se constata aqui. Porque eu quero que você entenda, desde sempre, desde esta manhã, os descrentes da ressurreição, porque muita gente não acredita na ressurreição desde esse dia, os descrentes, inclusive, das promessas de Deus, desde o início da igreja, diz que não houve ressurreição, não. O que aconteceu? O corpo dele foi roubado, foi retirado pelos discípulos para forjar que ele ressuscitou. Sempre houve essa história, sempre, daqueles que não acreditavam. Mas isso não parece essa cena aqui que nós estamos entendendo hoje. Por quê? Porque acontece que ela é meio para calar a boca dessa história, porque como é que alguém rouba um corpo de um morto, retira as faixas que estavam em volta do corpo, deixa elas ali arrumadas, depois pega o lenço que estava na cabeça dele, dobra direitinho, coloca separado e leva o corpo nu e morto nas costas? Como assim? Que história é essa? Não tem sentido isso, né? Isso não tem nada, não tem, quer dizer, não tem, isso não foi profanação de um túmulo. E ainda mais uma coisa que você precisa entender, algo fundamental. Se tinha algo impensável para um judeu, era entrar num túmulo e profanar ele. Isso era impensável. Um judeu não admitia isso. Por quê? Porque existia algo. Quem conhece a lei de Moisés sabe que alguém, em sã consciência, não toca jamais num cadáver. Os cemitérios, quem for lá, você visita Israel, não existe cemitério em nenhuma cidade. Todos os cemitérios são fora da cidade, porque é impensável você se relacionar com um morto. Quando alguém encosta em um morto, quando alguém toca um morto, se torna impuro de uma forma tão horrível que é preciso semanas de purificação para poder conviver com alguém de novo. Então o judeu não faz isso. É impensável isso. Ele não se encosta em um cadáver. E isso é uma coisa que você precisa entender. Então, tanto Maria como João se negam a entrar no túmulo por essa razão. Eles não entram, eles têm medo. Pedro é meio doidão, mas tocaram disso, é uma coisa impensável. Então a cena, Maria, os céticos aqui estão errados. Por quê? Porque o túmulo não havia sido profanado, o corpo do Senhor não tinha sido roubado. Esse é o cuidado do evangelho, dos detalhes que você precisa entender aqui. Depois que Pedro entrou, Maria ficou de fora, mas João então arriscou, ele teve coragem, ele entrou, e diz o texto que ele entrou e viu e creu. Viu o quê? Um túmulo vazio, organizadinho lá, tudo arrumadinho, tem bagunça na vontade de Deus. Ele viu e creu. Entretanto, eles estavam com medo, porque ainda não tinham compreendido, diz a Bíblia. Por quê? Porque a palavra de Deus já tinha dito tudo isso. O Salmo 16, a partir do verso 7, diz isso, exatamente sobre ele. Diz o quê? Que era necessário que ele ressuscitasse. Já estava escrito lá há tantos milhares de anos. Centenas de anos, não milhares. Já tinha sido profetizado. Só para você entender. Bendirei o Senhor que me aconselha, diz o texto. Na escura noite do meu coração, o Senhor me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita eu não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra no íntimo e eu me exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição, pois que tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, o eterno prazer de estar à tua direita. Glória a Deus. Já estava escrito. Ele não ficaria ali,
ele não ia apodrecer num túmulo, não, porque teria vida. E esse aqui é o nosso Deus que jamais abandona os seus, mesmo nos momentos mais difíceis. E esse Deus que possibilita que toda situação de morte seja transformada em vida, está profetizado aqui. Assim, ele fez com Jesus. E eu quero que você entenda o momento, porque mesmo com todas essas evidências, mesmo com o Senhor tendo dito, mesmo com o que estava ali, se cumprindo tudo que o Senhor tinha dito, o texto diz que eles voltaram para casa, os dois. Pedro e João voltaram para casa, João voltou. Eu acho que João até se lembrou, ele já tinha dito que ia acontecer, porque disse que ele creu, mas mesmo assim foi embora para casa. Pedro, desacreditado, a Bíblia diz que ele voltou, pegou um barco, foi para o rio pegar peixe de novo, pescar peixe outra vez. Provavelmente ele achou que tudo aquilo eram promessas vazias. Acabou, morreu, acabou. Esses são os dois. Ninguém compreendeu o que aconteceu, mas se os homens voltaram para casa, achando que a morte tinha dado a última palavra, eu queria dizer para você, as mulheres não, porque Maria não arredou o pé, ela permaneceu. Ela diz o texto que ela ali se curvou diante daquele túmulo e chorava, e chorando, inconformada. Ela olhou para dentro do túmulo entre lágrimas. Eu quero que você entre nessa cena comigo. Por quê? Porque Maria aqui está frustrada também. Ela está chorando aqui, ela está desconsolada. É muito importante que você entenda, mas aí o texto diz o quê? Que ela olhava, e ela olhou para dentro do túmulo, e ela olhou para quê? Ela olhou para a morte. Ela olhou para aquele túmulo vazio e viu o quê? Ele morreu. E a nossa esperança acabou. E eu quero que você observe isso, porque todas as vezes que você enfrenta uma situação muito difícil na tua vida, todas as vezes que você está muito frustrado com alguma coisa, muitas vezes é assim que você fica do mesmo jeito. É aqui que nós fazemos a mesma coisa. E o texto diz que ela vai, então, e olha para dentro aqui do texto, e ela se curva, e ela viu 2 anjos dentro do túmulo sentados. Imagina o lugar que colocaram o corpo, uma pedra possivelmente, os lençol ali dobradinho, o lenço, as faixas de linho, tudo ali, e a direita, um canto da cama ali, um anjo sentado, no outro canto o texto é muito curioso, na cabeça um anjo e nos pés o outro anjo sentado onde deveria estar o corpo de Jesus, e o anjo vê ela olhando para dentro e fala assim: por que é que você está chorando, mulher? Por que é que você está chorando? E ela responde: porque levaram embora o meu Salvador e eu não sei onde colocaram ele, por isso que eu estou chorando. Observe que ninguém está compreendendo nada do que tinha acontecido naquela manhã maravilhosa, mas nós temos que entender em nome de Jesus, amém? E eu fico impressionado do cuidado do Senhor, como Ele sempre vem nos explicar, né? Tudo isso aqui que você viu, esse negócio extraordinário que foi feito aqui hoje, esse coral lindo, essa dança, essa encenação, quer dizer, o Senhor quer nos explicar todas as coisas, mas a gente tarda em lembrar das coisas, né? A gente tarda em dizer que Ele já nos disse, que Ele já... E a gente não toma posse daquilo que o Senhor já nos disse, inclusive na palavra dele, né? A gente tem essa coisa sempre. A gente não leva em conta a palavra de Deus. Assim estava Maria, sem compreender nada, com os olhos cheios de lágrima, com o coração dolorido. O texto diz que ela se voltou, nesse momento, que ela foi interpelada pelos anjos, ela está na porta do túmulo, ela se volta para trás, porque tem alguém atrás dela, ela se volta para trás, e ela viu quem? Ela viu quem ali de pé? Jesus em pé atrás dela, mas o texto diz claramente que ela não o reconheceu. Observa isso, que extraordinário. E Jesus fala com ela da maneira fria, da maneira genérica, igualzinho os anjos. Ele fala a mesma coisa. Ele fala: mulher, por que é que você está chorando? Jesus aqui é distante, igual os anjos lá dentro. Anjo é um negócio distante. Vê uma mensagem e acabou. Por que é que você está chorando? E ele ainda fala: mas quem é que morreu que você está procurando aí nesse túmulo? E sabe, o texto diz que ela não o reconheceu e ela achou que era um jardineiro, ela achou que era o coveiro do cemitério. Um jardineiro. E diz a ele: se foi, presta atenção aqui, meu senhor, se for o senhor que tirou ele daqui, me diga onde o senhor colocou, porque eu quero o corpo dele. Eu quero limpar ele, eu quero dar um enterro digno para ele. Dá uma dura aqui. E nessa hora, diz que o Senhor, todo terno e amoroso, diz a ela: Maria. Tipo assim, né? Você não está me conhecendo, Maria. E quando ele fala Maria, no tempo que ela se levantou, e ela voltou, e ela o reconheceu, e eu tenho certeza aqui que ela não só voltou, ela pulou nos braços, ela agarrou, ela abraçou ele, sabe por quê? E ela abraçou e disse: mestre, e abraçou, e o texto diz, ela agarrou, sabe por quê? Maria, não me segura. Ele fala: Maria, não me segure, porque eu ainda preciso voltar para o Pai.
Não me segure, vá aos meus irmãos e diga a eles que eu estou voltando para o meu Pai, para o Pai de vocês. Eu estou voltando para o meu Deus e o Deus de vocês, glória a Deus. Aleluia. E essa narrativa termina dizendo que ela, então encantada, foi correndo, anunciou de novo, mas agora, ela anunciou que ela viu um túmulo profanado, não. Agora ela afirma com toda a convicção do mundo, toda a certeza, eu vi o Senhor, o nosso Salvador está vivo, o nosso Redentor vive, ela diz. Ele está vivo. E eu gostaria de perguntar para você nessa manhã, ele veio, querido, você veio, cara. Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele é vivo, nós temos que vê-lo. Eu não sei se você está vendo, mas eu estou vendo Ele aqui nessa manhã, um monte aqui no nosso meio. Nós temos que vê-lo, e é muito importante. Eu tenho que chamar a tua atenção para este momento, dessa nossa memória, como diz o Rodrigo aqui, porque nós estamos celebrando aquele domingo de manhã, o mesmo. Nós estamos celebrando essa cena hoje. Nós estamos lá com Maria junto, e é importante que nós estamos vendo aqui que os discípulos foram confrontados. O texto diz aqui claramente que Maria foi ao túmulo e ela viu que a pedra tinha sido removida. Todo mundo correu, João olhou e viu as faixas de linho, mas não entrou porque ele não viu o Senhor. Pedro entrou e viu as mesmas faixas, e ele viu mais, porque ele viu o lenço que recobria a cabeça do Senhor, mas ele não viu o Senhor. Depois João entrou no túmulo e o texto diz todas as letras que ele viu o túmulo vazio e ele creu. O texto diz que Maria Madalena se curvou, chorando, ela olhou o túmulo e viu 2 anjos, mas não viu o Senhor. E aí veja, porque depois se voltou para trás e ela viu o Senhor, mas não reconheceu. E depois ela volta correndo e testemunha e diz, eu vi o Senhor. E eu quero que chame a tua atenção aqui, por quê? Olha a insistência aqui desse negócio. E fica falando o tempo todo que eles viram. Por que é que esse texto fica falando todo, parece que o negócio está escrito errado, né? Não, é porque isso aqui é muito revelador. Sabe por quê? O Evangelho está nos lembrando que eu e você também precisamos. Precisamos do quê, pastor? Nós precisamos também ver o Senhor em nossa vida. Ele é vivo, Ele ressuscitou, porque Ele quer ser visto pelos seus e pelas suas. Nós precisamos ver o Senhor. Eu fico imaginando a frustração dos discípulos, aliás, muito mais a frustração dela. Porque além dos dois, ela viu o Senhor na sua frente e não reconheceu. Gente, imagina o privilégio de ver o Senhor cara a cara, face a face, assim como Ele espera e quer nos conhecer face a face, esse privilégio de ver e não reconhecer. Eu quero chamar a tua atenção aqui para isso. Você pode estar pensando, essa Maria, ela não está bem, né? Essa Maria, acho que ela está estressada, ela não está boa. Como assim? Ela viu o Senhor Jesus frente a frente e não reconheceu. E eu queria dizer para você, é isso mesmo. E eu preciso dizer a você que você pode estar indignado, mas nesse domingo de paz você tem que entender uma coisa. A gente faz isso o tempo todo e nem se dá conta que o Senhor está aí fazendo, a gente não está nem vendo. E se está vendo, não está reconhecendo. A gente tem essa mania, a gente consegue fazer isso. Você pode até ficar indignado comigo, mas eu quero que você preste muita atenção na revelação da palavra de Deus nessa manhã. Eu quero que você receba o Espírito Santo de Deus querendo nos instigar a partir desse texto de Páscoa para nos perguntar em que circunstância a gente vê o Senhor, mas não o reconhece. É muito importante que a gente reforce isso dentro de nós. Nós estamos celebrando a nossa Páscoa, meus irmãos, e sobre nós tem que ter vida. Agora, não tem vida em quem não reconhece o Senhor. Eu vejo Deus, às vezes, trabalhando, não 124 horas por dia na vida de nossas pessoas, mas a gente não enxerga o Senhor. E se vê, não sabe que é Ele, não sabe que foi Ele que fez e não dá a glória devida. Então o Espírito Santo de Deus aqui está nos dizendo que nós temos que ver o Senhor, mas a questão aqui é que nós temos que ver e reconhecer que é Ele. Esse aqui é o drama de Maria, esse é o drama de Pedro, por exemplo, porque para alguém que viveu com o Senhor, tudo que viveram, para alguém que ouviu da boca do Senhor as Escrituras, que elas iam se cumprir. Quantas vezes o Senhor não pregou esse Salmo 16 aqui para eles, explicando que tinha que se cumprir na vida dele, que ele tinha que ressuscitar. E quando olha para um túmulo vazio daquele, depois que ele morreu, depois de tanta dor, o que tinha que ver imediatamente? Bom, as promessas estão sendo cumpridas. Acho que tinha que ver, mas não viu. Se viu, não soube, o que viu, não reconheceu. Talvez João aqui seja mais inspirador, porque quando olhamos e não vemos com esse olho aqui, nós temos que ver com os olhos da fé. Porque o texto diz que João olhou, ele não viu o Senhor, mas pelo menos ele creu. Ele creu no quê? Talvez ele lembrou. Talvez ele se lembrou. Que bom! Isso é muito importante, aliás, isso é esperado de nós.
Por exemplo, para nós evangélicos, o grande símbolo desse dia não deveria ser a cruz, como é para tanta gente aí, que fica fazendo um monte de coisa, improvisando, com a cruz nas costas, carregando o Senhor morto numa cruz, ou então dizendo que a cruz é o nosso símbolo. O nosso maior símbolo desse dia, o maior deveria ser um túmulo vazio, isso deveria nos memorar, isso deveria nos significar. Se você é um crente de verdade, automaticamente você precisa olhar para esse túmulo vazio e ver o quê? Ver que eu e você servimos a um Deus que venceu a morte e hoje vive para trabalhar em nosso favor. Ele é vivo, Ele caminha conosco. É isso que eu tenho que ver quando eu oro um túmulo vazio. Isso que me significa, isso que me representa. Pois é, esse drama só foi superado porque Maria perseverou. Porque ela não arredou o pé. Porque se primeiro ela viu e não reconheceu, depois ela reconheceu. E por isso ela foi e anunciou a todos: eu vi o Senhor, Ele realmente vive, graças a Deus por isso. E eu quero hoje dizer para você, você também precisa ir. Você também precisa anunciar com a tua boca para todas as pessoas que você serve a um Deus que é vivo. Nós precisamos mostrar para as pessoas que nós servimos a um Deus que está lá na nossa igreja. Não, Ele está na igreja, mas Ele é vivo lá na igreja. E quando eu saio de lá, Ele vai comigo, porque Ele é vivo, Ele caminha, Ele anda comigo, Ele é vivo o tempo todo, Ele vive na minha vida. Você precisa crer nisso, e você precisa ver e dizer: olha, Deus está agindo na minha vida, Ele é vivo. A minha história muda. O meu casamento muda porque Ele é vivo e Ele age em meu favor. E toda a situação de morte já foram vencidas na minha história. Nós precisamos também testemunhar em nome de Jesus, amém? E por essa razão essa pergunta é tão importante que você compreenda. Olhando para tudo isso, em que circunstâncias a gente vê o Senhor, mas não reconhece? Eu preciso corrigir isso em mim. Eu preciso dar a glória devida a quem tem glória. Eu preciso reconhecer que não veio de lugar nenhum, não veio dele. Eu não recebi porque veio dele, porque se não vier dele não vai vir lugar nenhum. E para aprender isso eu quero olhar para Maria. Ela é fundamental, ela é central aqui nesse texto. No centro desse texto tem ela, essa mulher maravilhosa. E eu olho para Maria, ela vai nos ajudar, porque ela reconheceu, e eu quero que você também reconheça. Nós também vamos em nome de Jesus, amém? Em que circunstâncias a gente vê o Senhor? Eu vejo o Senhor, eu não reconheço. E eu vou dizer para você só 3 coisas hoje, porque o dia é muito bonito e comprido, eu não quero te cansar. 3 coisas. Em que circunstância eu vejo o Senhor e não reconheço? Sabe quando? Primeiro, quando você fica focado em você mesmo, na sua dor e na sua frustração. Você vê, mas não reconhece. É Maria ou não é? O texto diz que ela se aproxima do túmulo que tinham sepultado o Senhor e viu que estava aberto. E ela se desesperou. Profanaram o túmulo, roubaram o Senhor. Sai correndo, contou para Pedro e João, e todo mundo correu, e entraram em desespero, diante da possibilidade de terem roubado o corpo do Senhor, e a cena revela aqui que Maria está absolutamente desconsolada. Ela não se conforma, ela toda cuidadosa, tinha ido de manhã lá para cuidar do corpo dele, que tinha sido sepultado de qualquer jeito, ela queria passar lá perfumes e bálsamo, e ela estava toda ali, ela está desconsolada, diante daquele túmulo vazio, porque ela não estava vendo o corpo do Senhor. Agora veja, ela estava diante da cena mais vitoriosa da história de toda a humanidade. Maria estava presenciando que a vida venceu a morte. Que a morte não pôde o segurar, né? Nossos jovens cantaram. A morte não o impediu. Essa é a cena. Mas ela não conseguia ver o Senhor vitorioso, ela só conseguia ver o quê? A morte. Ela só via a morte. E os discípulos voltaram para casa. Mas ela continuou ali como? Curvada, chorando, desesperada, frustrada. E por isso eu digo a vocês que assim, tão centrada no seu próprio desespero, tão centrada na sua dor, na sua frustração, nas suas lágrimas, o Senhor se revelou. Ela viu o Senhor, mas ela não reconheceu. Por quê? Porque o foco de tudo aqui é ela, a dor dela, a morte. Eu quero que você compreenda isso. Em nossa vida, a gente passa por muitas situações complicadas, sim ou não? Levanta a mão aqui quem já passou por uma situação complicada. Não é? Quem é que não passa? A gente passa por situações muito delicadas. Quantas vezes a gente não vê a nossa esperança indo na enxurrada da calçada, indo por água abaixo, a nossa esperança acabando. Às vezes a situação é tão difícil que a gente vê a morte frente a frente, sim ou não? Quantos de nós já encaramos isso frente a frente? Pode ser que não seja com você, seja com alguém muito querido, com Maria, não é? Alguém muito querido, pode ser, eu não sei. Às vezes as coisas estreitam tanto que parece que a morte vai acabar com tudo, ela vai vencer. Uma perda terrível, uma morte, uma doença difícil, um divórcio, uma falência, eu não sei. Situações que a gente ora e que nos dão a nítida sensação de que a morte venceu. E como é que a gente fica nessa hora? Frustrado como ela. A gente fica desesperado, agoniado, desconsolado. A gente só consegue chorar. A gente não vai na igreja, porque eu fazer o que na igreja, que eu não estou bem.
E eu quero que você entenda aqui o que Maria está passando, porque ela está tão focada na sua dor, na sua frustração, que ela não consegue ver o Senhor, e mesmo quando viu, não reconheceu. Você entende como é que nós funcionamos? Olha como é importante você tomar posse dessa manhã. Quantas situações da sua vida você está tão centrado na sua perspectiva, na sua que você acha que está errado, no seu desespero, nas suas lágrimas, que a única coisa que você consegue chegar na sua frente é um coveiro de um cemitério. Não é não, não é. E Deus, não vai dar certo. É assim que a gente fica. E eu quero que você aprenda com a palavra de Deus nessa manhã, porque você é um servo de Deus, você é uma serva do Deus Altíssimo, e Ele já te alcançou, a graça salvadora do nosso Senhor já te alcançou. Por isso eu quero dizer para você, jamais permita, querido e querida, que o teu desespero, que a tua dor, que a tua frustração, a situação que for, tome conta da tua vida desse jeito, não permita. Porque, pastor, isso mesmo, nem sofrer sozinho eu não posso, pastor. Não pode. E não pode, sabe por quê? Porque assim, focado em você mesmo e na sua frustração, você não vai conseguir ver, muito menos reconhecer que o Senhor Salvador da tua vida está aí contigo, Ele é vivo e Ele quer resolver e te ajudar nessa situação. Amém. E você não está vendo, e o Senhor está falando, e está te convidando, e você fala, não, a nossa irmã Thalita está aqui, e o Senhor, eu não estou entendendo, eu estou sofrendo, eu estou bem, vamos lá na igreja, não vou, não estou bem. Aliás, focado em você mesmo, você só consegue ver o que Maria viu, que é um túmulo, um leito de morte, o fim, acabou a esperança, é só isso que a gente vê. Mas você não está aqui hoje, nessa manhã, porque a morte existe. A morte existe, sim, ela faz parte desse mundo. Você não está aqui hoje, não. Você está aqui hoje, sabe por quê? Porque hoje é domingo de Páscoa. E nesse domingo, nós celebramos que toda situação de morte da tua vida já foi vencida pelo Senhor naquela cruz. Amém? Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E esse túmulo está vazio, em nome de Jesus. Se o desespero de só pensar nos nossos problemas não cega, porque cega, e nós não vemos o Senhor, nós precisamos trocar o centro do negócio, nós precisamos trocar o foco do negócio, e nós temos que focar que nós servimos a um Deus que venceu a morte, amém, que venceu tudo, que ninguém segurou, que Satanás, que nada segurou, e é nada que tem que ter o foco da tua vida, confiar nas promessas que Ele fez, sobretudo, porque Ele disse, Ele prometeu, inclusive Ele disse que eu e você somos filhos e filhas de Deus, e que nós também iríamos vencer. Amém. João 17, que nós cantamos aqui tão bonito, e eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Então hoje é domingo de Páscoa de manhã, hoje é domingo de manhã, a gente louva bonito, né? E nós celebramos o triunfo da vida sobre a morte, por isso, abra mão de você mesmo, dos seus sentimentos enganosos, dizendo que essa dor é tão importante. Abra mão disso, abra mão e olhe para esse túmulo, ele está vazio. Se os olhos não estiverem focados em você mesmo, sabe o que você vai ver? Você vai ver o teu Deus vitorioso, é isso que você vai ver. Você vai ver, sabe o quê? Você verá que não existe situação difícil nesse mundo que esse Deus não possa te ajudar a superar. Não existe situação nesse mundo que Ele não vai te ajudar a melhorar, sim ou não? Eu estou olhando para um monte de homens e mulheres aqui que já superaram coisas horríveis. E superaram porque Ele é Deus e Ele é vivo. E o que é que Ele pode não nos ajudar em nome de Jesus? Leia na tua casa o Salmo 16 de novo, com todo carinho, e lá você vai ver que ele diz que quem se coloca nos caminhos do Senhor, quem sempre tem o Senhor do seu lado, jamais será abalado. O vento vem, o negócio treme, as bases da casa estremecem, mas nós continuamos de pé, porque Ele é vivo e Ele lá conosco está, e a última palavra será dada por Ele em nome de Jesus, amém? Por isso o teu coração não tem que estar frustrado, não, você tem que estar muito feliz. Aliás, como já foi dito aqui, você tem que estar exultante, tranquilo, porque o teu Deus não vai te abandonar no lugar da morte, não é para lá, esse não é o teu lugar. Ele não vai permitir que a tua vida se acabe em nome de Jesus. Ele vai te fazer conhecer vida de verdade, Ele vai te mostrar o que é alegria plena, o prazer de uma vida compartilhada com Ele para sempre, em nome de Jesus. E não tem morte que vai nos separar dele não, porque até quando morremos nós vamos para estar com Ele, em nome de Jesus, amém? Amém. Então a pergunta é: em que circunstâncias eu vejo o Senhor, mas não reconheço? Sabe quando? Segundo, quando? Quando eu não tenho intimidade com Ele. Aí a morte fala mais alto. Quando é que eu olho e eu não sei que é Ele? Quando eu não reconheço? Quando eu não tenho intimidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque o texto diz que Maria se voltou. E quem estava atrás dela? O Senhor.
Ali atrás estava o Senhor. Ela viu, mas não reconheceu. Assim como muita gente, centrada na sua própria dor. Ela viu, mas achou que era o coveiro, um jardineiro. O que você está fazendo com esse rastelo na mão aí? Eu vim rastelar a sua vida, filha. Não, um coveiro. Ela viu. Jesus a interpelou, né? Agora veja, Jesus interpela para ver se ela conseguiria reconhecê-lo. O Senhor falou ainda de uma forma, assim, talvez, ela desesperada, né? Ela chorando, centrada na sua dor, ele fala de uma forma ainda meio seca, assim. A mesma coisa que falou hoje, mulher, por que você está chorando? Quem é que morreu que você está procurando aí? E ela fica, né? Escuta aqui, seu coveiro. Se fosse o senhor que tirou ele daqui, seu jardineiro, me diga onde o senhor colocou ele, porque eu quero o corpo dele, eu não admito isso. O que o senhor está fazendo? Quer dizer, ela é... E nesse momento, Maria está tão perto, mas ela está tão longe, né? Ela está de cara a cara e ela está tão longe dele. Mas o Senhor vê esse carinho dela. O Senhor vê esse amor que ela tinha por ele. E o Senhor retribui da mesma forma. Porque diante disso, o Senhor, cheio de ternura, diz para ela, Maria, você não está entendendo, Maria, você não está me vendo, Maria. E quando ela ouve essa voz de amor, parece que os olhos dela caíram as escamas assim, sabe? Parece que aquela venda foi retirada e ela reconhece o Senhor. E ela diz, mestre, é o Senhor. Aleluia. Agora observe aqui que o texto diz que Maria reconheceu o Senhor quando? Quando ele, cheio de amor, a chamou pelo nome. Chamou ela na intimidade. Não sei se você sabe, Isaías 45, versículo 5, diz que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Eu sou o Senhor e não há outro Deus além de mim. E eu te chamei pelo teu nome. E eu te pus um sobrenome. Sabe o que o Senhor está querendo dizer aqui? Que Ele é um Deus que nos conhece pelo nosso nome. E você aprendeu aqui comigo quarta-feira. Ele está querendo dizer que Ele quer nos conhecer intimamente. Eu não conheço você como uma parte desse povo, não. Eu conheço você pelo teu nome. O teu nome lá está escrito aqui, querido. Eu te conheço intimamente. O nome, naquele tempo, dizia quem a pessoa era de verdade. Dizia quem era tudo, a sua história de vida, estava no seu nome. Conhecer pelo nome é conhecer quem a pessoa era, intimidade. Quando Jesus chamou Maria pelo nome, ele estava chamando intimamente, e foi assim que ela o reconheceu. Quando ele falou, Maria, e ela falou, mestre, é o Senhor. Ela o reconheceu, e eu fico maravilhado aqui, porque existem sim momentos que nós estamos diante de dificuldades, situações delicadas. Às vezes pessoas queridas, nós estamos sofrendo, e a gente até vê o Senhor, mas não reconhece, mas para reconhecer, sabe o que precisa aqui? Para saber que é Ele, tem intimidade com Ele, tem que ir além, tem que ter uma coisa diferente. Por isso Jesus chamou Maria intimamente pelo seu nome, e quando Ele chama ela pelo nome, na hora ela reconhece, e fala, é o Senhor, mestre. E aí, meu querido, minha querida, a vida neste mundo traz consigo inúmeras situações que são realmente de morte. Inúmeros momentos em que o desespero, a frustração é muito alta. Isso é um fato. O Senhor Jesus sabe disso. Esse é o mundo que você vive. O que tem de muito maravilhoso de promessa para mim aqui nesse mundo? Eu oro até para as pessoas que estão na televisão, né, cantores famosos, e todo feliz, e rindo e tal. Vai conhecer a intimidade para você ver. Vai ver o casamento para você ver. Esse é o mundo. O mundo é repleto de possibilidades de vermos tudo indo água abaixo. Entretanto, você não veio aqui hoje porque existem situações delicadas na tua vida, não. Você veio aqui hoje porque hoje é domingo de Páscoa e hoje nós celebramos que diante de qualquer sofrimento que se impuser, não importa o que for, existe um Deus que quer te conhecer no mais íntimo do teu ser. E esse Deus não vai permitir que você fique prostrado nos lugares de morte nessa vida, não. Porque Ele venceu a morte, Ele venceu esse mundo, Ele venceu tudo porque Ele te ama. É por isso que Ele se deu. E você também vai vencer. E eu não sei se você crê nisso. Você crê? Diga mais alto, eu creio, Senhor. Porque é importante isso. Eu não gosto de ver pessoas na situação que estava Maria aqui, curvada diante da morte, sabe assim? Diante da dor e da morte. Eu não gosto de ver isso. Porque não está vendo nada, sem ver nada, sem ver esperança. E mesmo quando vê, não reconhece que tem um Deus que nunca abandonou, sempre esteve lá. E fala, pastor, mas está tão difícil, está doendo, pastor, dói muito, está muito complicado. E eu sei, você acha que o que ele passou na sexta-feira naquela cruz não doeu, não? Não doeu?
E sabe, pois é, foi por você. É para você que doeu. E eu quero que a gente tome posse disso, porque é domingo da ressurreição, e por isso nunca se esqueça que se a situação dói e é difícil, tem um Deus que é muito maior do que qualquer situação. E Ele venceu a morte, meu irmão. Ele venceu aquilo que quer acabar com tudo. Ele venceu a morte e você também vai vencer essa situação em nome de Jesus. Morte, dor, frustração, desespero não tem vez na sua vida. Por quê? Porque Ele vive e Ele te conhece na tua intimidade. Então ouça nessa manhã aí no teu íntimo o Senhor te chamando pelo teu nome, em nome de Jesus, amém? Porque Ele é maravilhoso, glória a Deus. Mas a dúvida é em que circunstâncias a gente vê o Senhor, mas não reconhece em último lugar. Que eu queria dizer para você em terceiro lugar, sabe quando? Quando a gente não faz parte da família que Ele quer constituir aqui na terra. Não reconhece. Observa o texto. O texto diz que Maria finalmente viu, reconheceu, e eu tenho certeza que não só reconheceu, eu tenho certeza que ela se atirou, ela estava toda que ela se jogou, ela se atirou nos braços dele, ela abraçou. Jesus teve que dizer o quê? Verso 17. Maria, não me segure. Solta eu. Não me segure porque eu ainda não voltei para o Pai. Vai, diga aos meus irmãos e irmãs que eu estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês. Para o meu Deus e o Deus de vocês. Eu quero que você se aposte isso aqui nessa manhã, porque o Senhor está falando contigo. Observe que essa fala do Senhor aqui, é Ele que está dizendo. Ele está dizendo o quê? Que Ele e os discípulos são parte da mesma família. Sim ou não? Mesma família, somos nós. Jesus e todos nós. Tem alguém aqui nessa manhã no domingo que faz parte da mesma família que Jesus? Você é um privilegiado, não é? Ei, presta atenção aqui. Vai lá, presta atenção aqui. Ouça o Senhor falando com você. Diga aos meus queridos irmãos e às minhas queridas irmãs lá da minha comunidade: eu estou voltando para o meu Pai e para o Pai de vocês. Eu estou voltando para o meu Deus e para o Deus de vocês. E eu quero que você tome posse aqui, porque nós temos o mesmo Pai, o mesmo Deus de Jesus Cristo. E é muito importante isso que você tome posse, porque nós somos da mesma família. Se nós temos o mesmo Pai, nós somos todos irmãos e irmãs da mesma família. Que família? A família é composta por homens, mulheres, jovens, crianças, bebês, que estão sob o sangue derramado por Jesus Cristo naquela cruz. Isso é uma família. Aliás, a família da nova aliança que Ele fez quando Ele morreu. E eu quero que você compreenda isso. Aqueles que aceitaram morrer para si mesmo, que renunciaram à sua carne, morreram nas águas do batismo, e assim como Jesus, não permaneceram mortos, mas ressuscitaram para uma nova vida, em que o Senhor governa, uma nova vida que Ele preparou para os seus. Desculpe, eu não gosto de fazer acepção de pessoas, o Senhor não faz, eu também não faço, não é essa a questão. Mas nós, seres humanos, temos que tomar uma decisão na vida. Qual decisão, pastor? A decisão de fazer parte da mesma família de Jesus Cristo. Se nós queremos alguma coisa da parte de Deus. Porque nós queremos Deus, mas não queremos fazer parte da família dele. Nós não queremos que Jesus seja o nosso irmão. Nós não queremos estar sob o sangue dele na cruz. Nós não negamos a nós mesmos. A maioria das pessoas não toma essa decisão, infelizmente. E aí fica vendo a morte vencendo, e aí eu queria dizer para você, não faça isso. E eu queria dizer para você, não se trata de uma religião. Não se trata aqui de um monte de regra para você seguir. Não se trata de... Não. O que se trata aqui é de uma família constituída na terra a partir do sacrifício de Jesus. Não é uma família que tem umas regras escritas na porta da geladeira, no papel, não. Não tem uma norma estabelecida na terra, não. É uma família que tem, na verdade, escrito nos seus corações a vida do nosso Salvador, Jesus Cristo. E eu digo escrito no seu coração porque vive. E vive Jesus. E sabe o que é vida? Não é essa miséria que dizem que é vida aí, não. Essa escravidão acorrentada. É vida. Isso é a família. Eu quero que você tome posse disso. O próprio Jesus é que manda anunciar para você nessa manhã: eu estou voltando para o meu Pai e para o Pai de vocês. Eu estou voltando para o meu Deus, que é também o Deus de vocês. E eu quero que você tome posse disso. Entenda que se você decidir, porque é uma decisão aqui, se você decidir fazer parte dessa família, pode descansar. Por quê? Porque a morte nunca vai dar a última palavra na tua vida. Nunca. Nunca. Nós não estamos sujeitos a ela. O Deus de Jesus, que é o teu Deus, é o Deus da eternidade. O Pai de Jesus, que é o teu Pai, é o Pai da vida eterna. É o Pai que tem vida hoje para você. É o Pai que tem transformação hoje e tem eternamente para você morar com Ele na glória em nome de Jesus. Você entende isso? É fundamental.
E o que nós temos que fazer? Decida fazer parte dessa família, é o que você tem que fazer. Isso é uma decisão que nós temos que tomar. Porque assim o desespero não vai dar a última palavra. Presta atenção aqui. Por quê? Porque o tempo todo você vai ver Ele do teu lado e você vai reconhecer que é Ele que está te fortalecendo e é Ele que tem te feito viver. E aquela situação, nossa, estava, mas agora mudou. O que aconteceu? Aconteceu que Ele está vivo. Nossa, mas estava tão ruim, agora está tão... É porque Ele é vivo. É porque Ele não te abandona. E você vem na igreja desconsolado e ouve uma palavra que te conforta e você sai. Por quê? Porque Ele é vivo e Ele fala com você. Você ouve um louvor maravilhoso e fica encantado e chora e se derrama, e se ajoelha e ora, e bota essa frustração, esse trauma, essa amargura para fora, por quê? Porque Ele é vivo, Ele habita em meus louvores, e Ele está contigo. Esse é o privilégio, é maravilhoso. Então, como Maria, nós precisamos ser lembrados aqui que Ele vive. Eu quero que você entenda, hoje é domingo de manhã, hoje é domingo de Páscoa, é isso que está nos lembrando, porque se nós não estamos vendo o Senhor com essa intensidade, sabe o que significa? Talvez Ele esteja morto. Talvez Ele esteja morto na tua vida, e isso não pode. Em nome de Jesus, amém? E aqui é o que nós podemos aprender com Maria. Você não vem para esse lugar para servir a um Deus pregado numa cruz morto. Não. Não. Aquela cruz é um símbolo importante demais, mas ela está vazia. Ela não tem lugar para Ele, não, em nome de Jesus. Um Deus que não pode, se você não veio aqui para servir um Deus que não pode mudar a sua vida porque Ele é morto, não. Que não pode entrar com providência e te fazer mudar de vida, não. Então venha para cá e veja o Senhor, principalmente reconheça o Senhor e o Salvador da tua vida. Você precisa ver e reconhecer. Por quê? Porque hoje é domingo mais importante da nossa liturgia, e nesse domingo nós entendemos que porque Ele vive dentro de nós, nós também viveremos. Quantas situações depressivas, de morte, de desesperança, querendo pular da ponte, quantas? Ontem nós estávamos conversando com uma pessoa, de um filho que pulou numa ponte e morreu. Quantas? E cadê o Senhor? Está morto. E por isso não existe situação de opressão que vai prosperar na tua vida, porque Ele não está morto, não, Ele é vivo. E é por isso que nós estamos aqui. Ele é Jesus, Ele é o teu Salvador, Ele venceu a morte para que você viva hoje, em nome de Jesus. Particularmente a minha vida lá atrás, mas parecia a morte, mas hoje eu vivo, e eu vivo porque Ele é vivo, e Ele veio e me alcançou em nome de Jesus, amém? E eu quero que você tome posse. Reconheça que só existe uma forma de viver plenamente. É crendo, vendo e sabendo que Ele vive. Assim você vai viver. Esse é o único jeito, não tem jeito. Mesmo diante das situações mais complicadas, situações muitas vezes de morte, como Maria estava aqui, nunca se esqueça que nós temos que ver e reconhecer que o Senhor está conosco, é presente. Ele vive e por isso nós também podemos vê-lo. Nós temos que ver. Ele ressuscitou para você poder vê-lo e reconhecê-lo. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, toda a história estava lá bonita, e você fala, mas Ele está lá, né, naquele túmulo, Ele está lá naquela cruz. Não, Ele não está lá, Ele está aqui hoje, Ele veio aqui hoje, Ele vive em nome de Jesus. Você precisa crer nisso, em nome de Jesus. Por isso que Paulo disse, com toda a sabedoria, se nós não cremos que Ele ressuscitou dos mortos, se nós não cremos que Ele vive, vã a nossa fé, não serve para nada o que nós estamos fazendo. Paulo disse isso, vã a nossa fé. Por isso nós estamos aqui hoje celebrando com alegria nessa manhã o triunfo da vida sobre a morte. Esse é o presente que você recebe em nome de Jesus, amém? Portanto, pare de ser como esse discípulo aqui, olhando para a morte. Pare com isso. Pare com isso, pelo amor de Deus. Eles só viram a morte. Porque você, quando olha para a dificuldade, você não vê morte vencendo, você vê um túmulo vazio. Hein, Marcelo? Né? Você olha para tudo, para os médicos nem sabendo o que você está passando, e você vai, o que vai ser? Eu não sei o que vai ser, eu sei que o meu túmulo está vazio, porque Ele vive, e Ele será em meu favor, em nome de Jesus. Está vazio, e está porque Ele venceu a morte, e eu vou viver, e vou viver eternamente em nome de Jesus, e eu quero que você creia nisso, amém? Mas pastor, me ajuda aqui só para não... Eu estou frequentando a igreja, mas as coisas não estão dando certo, está complicado, eu não estou reconhecendo o Senhor, então quer um conselho? Abra mão de você mesmo, pare de focar na sua dor, na sua frustração. E olha bem, limpa essas lágrimas aí e olha bem, porque você ainda não se deu conta, o túmulo está vazio. E se você se esforçar, vai lembrar que Ele já tinha prometido que estaria vazio. Tenha intimidade com Ele, ouça bem, porque nessa manhã tem um Deus te chamando pelo teu nome. Você é, segundo a Bíblia, a menina dos olhos dEle. Você não é qualquer coisa, não, porque Ele quer te conhecer na intimidade. Ele quer conhecer, lembra de Paulo com Abraão? Ele que de antemão conheceu, porque Ele quer nos conhecer. E Ele disse o quê?
eu não vou ocultar nada dele, ele é o meu servo. Eu chamei, ele me ouviu. Aqui está a questão que importa para o Senhor. Então, essa intimidade, porque ele te conhece mais do que qualquer pessoa deste mundo, em nome de Jesus. E em terceiro lugar, decida, queira, se esforça para fazer parte da família que ele constituiu aqui na terra. Aqui está a questão, porque é ele quem te diz, irmãos, nós somos irmãos, é o mesmo Pai, nós somos irmãs, é o mesmo Deus, é nós, queridos, somos nós, essa família. É o que Jesus nos diz hoje, em nome de Jesus, porque nós somos parte dela. Nós somos parte do mesmo projeto, e se nela nós estivermos, o próprio Deus diz que não nos abandonaria no nosso leito de morte, ele prometeu, aos seus e às suas, e não. Então calma, descanse, se alegre, porque ele não vai permitir que essa vida vá por água abaixo, que define, pelo contrário, ele vai nos mostrar o que é vida de verdade, e Páscoa existe para isso, em nome de Jesus, amém? Eu não sei se você quer? Se você quer, pode aplaudir ele, porque ele é bom, e ele é maravilhoso, e ele veio aqui hoje.